Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simeão. A sogra de Simeão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova ao reino do reino de Deus, também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavras da salvação. Reverendo Padre João Gênesis, pároco deste santuário, Padre Janvier, vigário, irmãos do ministério e também amigos. Então, a alegria de estar, mais uma vez digo, celebrando e concelebrando esta Eucaristia nesse dia, nesse tempo tão rico de graça. E a gente tem ouvido a palavra de Deus nesses dias do capítulo 4 de São Lucas, que nos situa nessas atividades da vida pública de Jesus. E hoje o Evangelho nos coloca nesse mais um dia dessas atividades de Jesus, em que a sua palavra é operante, em que a sua palavra é curativa, a sua palavra é libertadora. Jesus sai da sinagoga, com certeza depois de uma atividade na sinagoga, é um dia de sábado, e Jesus vai até a casa de Simão, Pedro. 4 discípulos, Simão e André, mais outros 2 discípulos. E chega lá então, vão de encontro a Jesus, dizendo que a sogra de Pedro está com febre alta, portanto está prostrada, acamada. Supomos que a sogra de Pedro era aquela pessoa, com certeza, que fazia as tarefas da casa, ou seja, aquela que com certeza coordenava toda a atividade da casa, e aquela que podia também estar na atividade para atender aqueles outros amigos, colegas, discípulos que foram junto com Pedro. E aí anunciam para Jesus que ela está acamada, portanto prostrada, uma febre alta. E Jesus então se dirige à sogra de Pedro e diz o Evangelho que se inclina em direção a ela e ordena que a febre desapareça. Imediatamente então a febre desaparece e ela se levanta e se põe a servir. Quando Jesus faz esse gesto, ele está também preenchendo diante do pensamento das pessoas uma ação de libertação, porque para muitas pessoas, e sobretudo a febre que acometia a sogra de Pedro, era certamente resultado de uma ação maligna. Então, quando Jesus cura, quando ele restaura a saúde da sogra de Pedro, nesta ação as pessoas também percebem que há uma ação libertadora, já que aquela febre supunha que era uma ação demoníaca que estava prostrando, deixando aquela mulher imóvel.
Então há uma ação libertadora nessa cura que repõe para a sogra de Pedro a condição de estar de pé e exercitar as tarefas da casa. Então, nisso que Jesus está, nessa atividade da sua vida pública, a gente já ouviu durante esse período uma pergunta feita no Evangelho: quem é este homem? Com certeza, em meio à atividade de Jesus, em meio às ações de Jesus, tudo isso deseja que as pessoas vão fazendo esta descoberta, vão realmente reconhecendo e respondendo quem é Jesus. Quem é este homem? O Evangelho já fez a pergunta esta semana. Nós ouvimos o decorrer deste capítulo. Quem é este homem? Que os espíritos maus obedecem, que restaura, que cura as enfermidades. Então, Jesus vai até a casa de Pedro, cura a sogra de Pedro, e é um dia de sábado, e o Evangelho deixa transparecer esta realidade. O sábado era um dia de preceito, um dia que não podia se exercer algumas atividades, as pessoas não podiam transportar pesos, e a gente sabe, em outros momentos do Evangelho, que muitos doentes eram levados até Jesus, transportados nos ombros das pessoas, nas costas das pessoas. Muitos doentes eram levados até Jesus. E o fato de ser sábado, mais cedo as pessoas não podiam fazer isso, porque pela a lei também elas não podiam transportar no sábado do preceito nenhum tipo de peso. Então diz o Evangelho que já ao pôr do sol, e ao pôr do sol significa então que o sábado estava terminando. E aí, de frente da casa de Simão, há uma multidão levando as pessoas doentes, as pessoas atormentadas, as pessoas perturbadas. Então uma multidão se aglomera diante da casa de Simão. E Jesus então alarga agora a sua ação. A palavra do Evangelho, que é o poder e que é o Cristo, a palavra dele então vai revelando que de fato o tempo que foi profetizado, o tempo que foi anunciado, ele está acontecendo. E pela palavra poderosa de Jesus, pela palavra de Jesus, o poder da palavra que cura, que liberta, esta palavra deseja então não só fazer com que as pessoas sejam beneficiadas e mais nada, apenas sejam curadas, libertas e pronto, não. O Evangelho deseja a ação de Cristo, a sua palavra pregada e as suas ações que promovem para as pessoas libertação, deseja que as pessoas descubram que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador. E certamente no decorrer dessas ações, hoje quando nós ouvimos a primeira leitura, logo no começo desta carta aos Colossenses, Paulo nos dá a ideia que é isso que deve acontecer à medida que o poder do Evangelho, à medida que o poder do Evangelho, o poder da palavra, alcança o coração das pessoas. Então agora Jesus alarga a extensão da sua ação, uma multidão está na porta da casa de Simão, e fala que Jesus então cura as enfermidades, expulsa e liberta muitas pessoas possessas. Depois que Jesus realiza essas atividades, o Evangelho fala também que Jesus se recolhe. Jesus então vai para a oração. Aqui está com certeza para nós uma grande lição, porque a palavra que é anunciada, e principalmente para aqueles que se fizeram discípulos de Jesus, esta palavra certamente deve nos abastecer na oração, para que de fato o ministério ou a missão, que nós sabemos que a ação é de Cristo, porque também o Evangelho de hoje deixa transparecer que depois dessas atividades de Jesus, a multidão está entusiasmada. As pessoas estão empolgadas porque muitos foram curados, muitos foram libertos. E depois que Jesus volta desse momento de oração, os discípulos são os primeiros, junto da multidão, dizer que as pessoas estão procurando Jesus. Os discípulos sempre entraram nessa onda de ter aquela fama ali diante dos feitos de Jesus, e Jesus nunca se preocupou com isso. Jesus nunca se preocupou com fama, Jesus nunca ficou entusiasmado com fama. Jesus queria que as pessoas descobrissem de fato quem Ele é. Como eu disse, essa semana o Evangelho colocou essa pergunta: quem é este homem?
Então, diante desses feitos, ele deseja que as pessoas alcancem aquilo que as profecias anunciaram. E aquilo que está acontecendo estava profetizado. Quando nós lemos lá em Isaías, em 53, diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, por suas chagas nós fomos curados. Ele carregou sobre as suas costas as nossas doenças. Então aquilo que estava como profecia agora é realidade. E aí Jesus vai fazendo com que a sua palavra poderosa liberte, que a sua palavra poderosa cure, que a sua palavra poderosa devolva às pessoas, portanto, a vida, e que elas descubram que Ele é aquele que cumpre as Escrituras, realiza as profecias. Enquanto as pessoas não chegam a isso, aquela multidão então que vai de encontro, e os discípulos com certeza são os primeiros a dizer: as pessoas estão te procurando. E Jesus responde: nós precisamos ir a outras cidades, pregar a outras pessoas. Ele certamente tinha toda a clareza, enquanto os discípulos, pegando carona, queriam estar nesta fama de Jesus, preocupado com a fama, e Jesus certamente nunca estava preocupado com aplausos dos homens, com fama. Jesus queria descobrir ou fazer, em meio às suas ações, em meio ao anúncio da sua palavra, ele queria que certamente pudesse somar cada vez mais junto dele imitadores daquilo que ele faz, imitadores daquilo que ele realiza, daquilo que ele faz. Esse era o desejo de Jesus nas suas ações. Jesus, repito, não estava preocupado com aplausos, com fama, mas desejava somar com ele imitadores das suas ações, dos seus gestos. E é exatamente isso que nós descobrimos quando hoje, na primeira leitura que nós iniciamos nesta carta, nesta liturgia de hoje, Paulo então escreve e dá uma identidade para a comunidade que vai acolhendo a palavra de Deus, a comunidade que vai acolhendo a palavra da verdade, diz Paulo. Essa comunidade tem uma identidade que ele chama de santos. Santos. E por que Paulo chama de santos? Porque certamente aquele que acolhe o projeto de Deus em Cristo se compromete com a fé. Ele começa então dizendo: abraçar uma fé em Cristo. E santo porque uma vez que o batismo nos insere na vida da comunidade, nós certamente já recebemos a graça da santidade de Deus, que é exatamente trabalhada. Então Paulo identifica aqueles que seguem, que acolheram a palavra de Cristo, ele chama de santos. Ele diz aqui na palavra: aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossas, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Damos graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, e sempre rezamos por vós, pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus. Então, a fé é o primeiro passo. Depois que o reino de Deus está acontecendo e a palavra poderosa de Jesus nos alcança, e nós abraçamos esse projeto de Deus em Cristo Jesus, então o batismo nos faz comungar desta santidade. Então, se a igreja fala de escolhidos, de eleitos, são aqueles então que certamente são separados pela graça do santo batismo. Então Paulo identifica esses cristãos chamando de santos. E a santidade então é um processo de construção. A carta ou o livro de Paulo que nós ouvíamos até o dia anterior aos Tessalonicenses, ele dizia: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então Paulo chama aqueles que estão já acolhendo o projeto de Cristo pela fé de santos. Mas ele diz mais aqui: pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que mostrais para com todos os santos, animados pela esperança. E do amor, esse mesmo que são chamados a caminhar, são chamados também a construir a comunhão. Isso é a comunidade de fé. Então, o que Jesus desejava lá, nas suas ações de curar, de libertar, de expulsar os demônios, é que as pessoas não parassem apenas naqueles benefícios imediatos da sua vida, não parassem naqueles benefícios imediatos das suas necessidades, mas pudessem descobrir nesses benefícios imediatos da ação do Senhor
exatamente a necessidade de assumir o projeto de Deus em Cristo Jesus, que é a salvação. E aí Paulo então completa o pensamento para nós. Quem assumiu o projeto de Cristo está na comunidade daqueles que ele dá uma identidade e chama de santos. Diz que há um amor, portanto, que gera nesta comunidade a comunhão. E essa comunhão traz desse amor o crescimento, que ele diz, que gera a esperança. A esperança projeta para onde? A esperança, diz Paulo, projeta para o céu. Ele diz, animados pela esperança na posse do céu. Então a santidade na comunidade de fé é um processo de construção, portanto é um caminho de conversão. Mas Paulo identifica como santos aqueles que acolhem o projeto de Cristo, né? Então nós compreendemos que a santidade já acontece, ela já se manifesta na vida da comunidade por graça de Cristo, por acolhermos o projeto de Cristo. Por isso Cristo deseja que nós possamos reconhecê-lo, quem Ele é. Se Ele é o Filho de Deus, se Ele é o Salvador, Ele também que faz, como diz Paulo, construir a comunidade. E Paulo elogia esta comunidade porque ele diz, tem a notícia por parte de Epáfras, que vocês estão de fato acolhendo, que esta palavra está produzindo muitos frutos entre vós. Então o quanto precisa crescer em nós esta consciência, quando Jesus lá recusa a multidão que deseja que ele fique por ali, e simplesmente as pessoas estão imbuídas dos benefícios imediatos que elas receberam, não estão ainda claras, conscientes daquilo que certamente foi aquela ação de Cristo, e simplesmente entusiasmadas. Jesus não se encanta com isso e fala para os discípulos, precisamos ir adiante. E cada vez mais o processo vai acontecendo também para os discípulos de reconhecerem quem é Jesus. Então, amados irmãos, nós precisamos agora pensar na nossa vida, que assim acontece até os dias de hoje. Muitas vezes nós queremos os benefícios imediatos da ação do poder de Cristo na nossa vida, se temos enfermidades, se temos problemas espirituais, se temos problemas psicológicos, se temos problemas emocionais. Nós queremos os benefícios imediatos da graça de Deus, e que nem sempre correspondemos ao que vem depois disso, a um propósito de compromisso com Deus, a um caminho de conversão. Quantas pessoas são também, como hoje o Evangelho narra, beneficiadas pela ação da graça de Deus, mas que não prosseguem na fé. Que não prosseguem na fé, porque apenas desejam que um poder divino, como se fosse um poder mágico, pudesse vir de encontro a essas necessidades imediatas, a essas situações imediatas da vida, sejam elas enfermidades físicas, sejam elas de ordem espiritual, mas que Deus então possa socorrer, mas que às vezes não há uma correspondência de compromisso de fé, ou de um caminho de decisão de conversão. Então hoje, se nós ajuntamos a palavra de Deus entre o Evangelho e a primeira leitura, nós entendemos que nós precisamos passar de uma etapa para outra, dessas graças que acontecem, que iluminam, que despertam esse poder de Deus operando na nossa vida, deve então iluminar para nós compreendermos que há uma meta que devemos alcançar. E essa meta Paulo descreve em 3 passos. Ele diz, a fé em Cristo, portanto, que nos leva a esse comprometimento gera um amor de comunhão, e esse amor de comunhão dentro da comunidade, então projeta para a esperança. Em outra palavra, em outro texto, em outra carta, ele diz, e a esperança não decepciona. A esperança não decepciona. E aqui ele está dizendo, a esperança tem uma meta a ser alcançada quando ela então está gerada no nosso coração. E aí certamente são aquelas virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Portanto, graça de Deus extremamente operante na vida do cristão, para esta profunda comunhão com Deus e para esta vivência da comunidade. Portanto, esse amor de Deus que é gerado, é como de fato um rio que vai se espalhando, desta fonte que espalha e forma este rio. Mas todos os rios correm para o oceano, correm para o mar.
Então a graça de Deus que vai gerando a vida da comunidade, por isso Paulo deu uma identidade, ele chamou de santos, porque só a santidade de Deus que vai construindo a vida da comunidade. Nós não construímos humanamente somente a nossa salvação, por um esforço nosso, por um empenho nosso. Não, ninguém constrói a salvação por um esforço seu, por um capricho seu, mas é por graça de Deus. Quando hoje Jesus mostra que para chegar a esta meta, há um caminho árduo, há o caminho da cruz, há o caminho da entrega, há o caminho da oferta da vida, então há os desafios. Então ninguém constrói a salvação por capricho próprio, por esforço humano, mas pela graça de Deus, por essa abertura do nosso coração, a graça de Deus, que nós vamos vencendo as batalhas, que nós vamos construindo a salvação, e a santidade vai sendo operante. Por isso Paulo já identifica como santos, e não que somos santos e perfeitos, mas se a santidade de Deus opera na vida da comunidade, então há santidade na vida da comunidade, e vai acontecendo na vida de cada um, conforme a disposição do coração. Mas desde o batismo, esta santidade é manifesta para cada um de nós, e à medida que nós alargamos o coração para a graça de Deus, ela também vai sendo expansiva, vai certamente construindo cada vez mais a nossa vida de comunhão com Deus. E é isso que a gente precisa entender, senão a fé fica na cabeça, a fé fica aqui, só no raciocínio, enquanto a fé precisa sempre mover o coração, tocar, sim, a realidade da nossa vida. Então eu dizia, quantas vezes nós estamos hoje buscando as graças imediatas, os benefícios de Deus imediatos na nossa vida? Quantas pessoas recebem a graça de Deus, mas certamente não estão aí para prosseguir no processo de conversão, nem para agradecer. Apenas recebeu aquele benefício, recebeu uma cura, recebeu uma libertação. Outra hora, até mesmo enquanto somos cristãos de igreja, de comunhão eucarística, e às vezes na hora da provação, na hora da tribulação, na hora da enfermidade, na hora da depressão, na hora das tribulações, a gente ainda se submete aos deuses falsos, ainda que como cristãos de eucaristia, de comunhão, de missa, a gente se submete aos deuses falsos. Sim. Então, tamanho o desespero e às vezes também o desejo simplesmente de receber aquele benefício imediato que a gente submete aos falsos deuses, ao engano, que às vezes nem recebemos o benefício que gostaríamos, ou de ter uma enfermidade curada, ou de ter uma libertação, ainda acumulamos mais sobre a nossa vida um distanciamento de Deus, ou às vezes um mal maior, porque às vezes de uma necessidade física, de uma enfermidade, eu vou acumular na minha vida um problema de ordem espiritual. Então, ao invés de eu alcançar algum benefício, eu vou somar um mal na minha vida. Quantos católicos de comunhão eucarística fazem isso, acreditando ilusoriamente que vão simplesmente sair daquela situação da noite para o dia? Verdade ou não é? É. Então, de hoje, o Evangelho deseja também esclarecer a nós que sim, a palavra de Jesus é poderosa, a palavra de Jesus liberta, a palavra de Jesus cura, a palavra de Jesus expulsa os espíritos maus. Mas a palavra de Jesus é a palavra de salvação, é palavra de vida eterna. Então esta palavra que expulsa, esta palavra que cura, esta palavra que liberta, é palavra de vida eterna. Então a gente precisa dar um segundo passo, o terceiro passo. Ou seja, se a graça de Deus aconteceu naquele momento, Deus então abriu uma porta, Deus acendeu uma luz no coração, para a gente dar um passo na fé, acolher a graça de Deus, acolher a salvação. E aí para isso vamos certamente dar os outros passos na nossa vida, que é estar, como diz Paulo hoje, dentro da comunidade. A gente encontra muitas pessoas pela rua que receberam com certeza graça de Deus em algum momento,
do seu desespero, da sua angústia, da sua tribulação, mas que não estão caminhando na fé. Por quê? Porque elas pararam simplesmente lá, naquele momento, naquela hora. Recebeu a cura da enfermidade, recebeu a libertação, curou-se da sua depressão e agora não precisa mais de Deus. Então, o Evangelho deseja que a gente descubra, não hoje, mas os dias todos que a gente tem ouvido esse capítulo 4, e que certamente vai fechando para nós esta realidade, a todo tempo deparando com essa misericórdia, com esse olhar atento de Jesus, esse Deus bondoso e misericordioso, que levanta as pessoas, como levantou a sogra de Pedro, tem levantado a tantos de nós. A sogra de Pedro aqui simboliza, às vezes, tantas situações que certamente que abarcam a nossa vida. Deus nos levanta, que Deus nos põe de pé e nos faz de fato não só estar de pé, não só estar curado, mas entender que agora podemos então nos colocar a serviço dos outros, em favor dos outros. E penso que à medida que a gente foi ouvindo e trazendo para o coração a palavra de São Lucas nesse tempo, nos deparando com o ministério de Jesus, nós precisamos descobrir que o Evangelho é a palavra da verdade. O Evangelho é Jesus. E quando os demônios vão falar para Jesus, eu sei quem tu és, Jesus silencia o diabo. Jesus silencia. Jesus não tem tempo para ficar de conversa com o diabo. O tempo de Jesus é para estar a favor das pessoas. O tempo de Jesus é para estar a favor das pessoas. Para estar a favor das pessoas. Esse é o tempo de Jesus. Não tem tempo para conversa com o diabo. Então, amados irmãos, que hoje nesta Eucaristia, e com certeza, como eu disse, já ouvindo e caminhando nos passos de Jesus, precisamos hoje nós descobrirmos que a palavra do Evangelho, que a palavra da verdade, que a palavra que salva, que o Senhor não deseja que nós fiquemos nos benefícios imediatos das necessidades da nossa vida, quando o Senhor nos socorre em nossos desesperos, em nossas angústias, como lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11 ele diz: vinde a mim, vós que estáis atribulados, e eu vos aliviarei. Quantas vezes então o Senhor tem aliviado a dor do seu coração? O Senhor tem aliviado a sua tribulação? O Senhor tem acalmado o seu coração na sua provação? Quantas e quantas vezes? Mas é preciso, amados irmãos, que esta fé, de fato, pelo poder do Espírito, ilumine o nosso coração. O quanto é importante, quanta riqueza nós descobrimos agora nesta carta, que de fato estar dentro da comunidade, estar na vida da comunidade, estar usufruindo da graça divina, estar de fato comungando da santidade de Deus. Esse é o caminho de conversão de todo cristão. E até onde vai a conversão? A conversão vai até o último suspiro da nossa vida nesta terra. É até lá que vai o caminho e o processo da nossa conversão. Até o último, que é o desejo de Deus, é a nossa perfeição. Mas onde está a perfeição? No céu. Então, como diz Paulo aqui, animados pela esperança na posse do céu. Quando a gente colocar o pé lá no purgatório, então termina o processo de construir. E quando eu digo colocar o pé no purgatório, né, porque quem chegar no purgatório está no céu. Quem chegar no purgatório está no céu. Então a gente tem que pedir a graça de Deus, que a gente possa chegar até o purgatório pelo menos. O desejo é chegar no céu, porque diz Paulo aqui, a meta, a posse é o céu. Mas se chegar no purgatório, agradeça a Deus, que do purgatório a gente chega no céu. Então vamos pedir a graça de Deus, para que de fato esta palavra da verdade, ela frutifique em nós. E como descobrir que ela frutifica?
Como descobrir que ela frutifica? Quando nós deixamos o amor de Deus mover o nosso coração, quando nós estamos prontos a perdoar, quando nós estamos abertos à reconciliação, quando nós jogamos fora os nossos ressentimentos, quando nós jogamos fora as nossas mágoas, quando nós jogamos fora os nossos rancores, quando nós jogamos fora a nossa falta de perdão, nós estamos construindo na comunidade a força do amor de Deus. É assim. Então, deixar Deus quebrar as resistências do nosso coração, para que a graça aconteça. Esse é um tempo favorável, esse é um tempo de graça. Quando nós damos atenção a esse tempo, se cada um levar a cada dia um fragmentozinho, uma açãozinha da graça de Deus, de cada dia, de cada noite, da palavra do Evangelho, do poder de Jesus, Ele vai construindo na nossa vida esta conversão, Ele vai construindo na nossa vida esta libertação. E é tempo de, com certeza, o Senhor levantar, o Senhor colocar de pé muita gente que está certamente curvada da sua tribulação. Ele deseja te levantar, pegar a sua mão e te colocar de pé para o serviço do reino de Deus. Aquele que experimenta a libertação, aquele que experimenta a graça, deseja também oferecer aos outros, deseja partilhar com os outros. E esse tempo nos ajuda a fazer isso, porque a palavra hoje está dizendo, é a palavra do Evangelho, é a palavra da verdade. Vamos ficar de pé, antes que alguém cochile, né? Antes que alguém durma. Se a gente dormir, cochilar, tem o risco de perder o céu. Não escuta o que Deus falou e volta sem a graça de Deus. Então, antes que alguém cochile, vamos pedir que o Espírito Santo, então, possa trazer para o nosso coração, todo o poder desta palavra, desta noite. Talvez entre nós, todos que estamos aqui, né, nesta celebração, o Senhor precisa também ordenar que alguma tribulação, uma enfermidade, uma perturbação espiritual, um desânimo, alguma síndrome que ronda a sua vida, o Senhor também possa dar ordem que desapareça. Sim, que desapareça da sua vida. Ele pode dar esta ordem nesta noite, porque se a palavra foi proclamada para nós, ela deseja realizar aquilo que está dizendo. E se ela deseja realizar o que está dizendo, pode realizar também nesta noite, na nossa vida. Na minha vida, na sua vida. O Senhor também ordena que a tristeza desapareça, o desânimo desapareça, a enfermidade desapareça, a perturbação espiritual desapareça, as síndromes que rondam a sua vida desapareçam. Vai apresentando a Jesus, vai colocando para Ele na fé, vai dizendo para Ele o que você precisa nesta noite, que o Senhor toque na sua vida, no seu coração. Ou até mesmo por alguém que não esteja aqui, um enfermo, porque foram dizer para Jesus, olha, que a sogra de Pedro estava com a febre alta e prostrada. Mas pode ser que você possa pedir hoje por alguém que não esteja aqui na igreja, mas que está enfermo, enferma, que está em casa ou que está no hospital. Você pode hoje ser esse intercessor. Você pode nesta noite ser essa intercessora e indicar a Jesus esta pessoa que precisa dele. Indicar para Jesus esta pessoa que precisa que Jesus olhe para ela. Que Jesus ordene que aquela tribulação possa deixar esta pessoa, que aquela enfermidade possa ser curada. Não tenha receio de dizer para Jesus, não tenha receio de falar para Ele. Amados irmãos, são muitas as necessidades que temos, que rondam a nossa vida. Então agora é o momento de você fazer isso. Indicar para Jesus alguém que está precisando dEle. Mas colocar também o seu coração. Colocar o meu coração e nós pedirmos a Ele a graça que precisamos nesta noite. Porque esta palavra tão operante que nós temos ouvido a cada dia, ela deseja também nesta noite de hoje ser operante e poderosa na nossa vida, nas nossas necessidades. Ela deseja restaurar o nosso coração. Então não tenha receio de falar para Ele.
porque Jesus é a nossa vida, Jesus é a nossa verdade, Ele é a nossa salvação. Então fale para Ele, aponte. Sim, Senhor, aqueles que estão doentes da nossa casa, nós queremos colocar para o Senhor nesta noite. Queremos apresentar o Senhor, para que o Senhor levante de todo desânimo. Talvez, Senhor, aqueles que não estão com doença física, mas estão prostrados pelo desânimo, pela tristeza. Nós pedimos que o Senhor nesta noite levante. Que o Senhor coloque de pé novamente essas pessoas, Jesus. Fala para Ele sem receio no seu coração. Nós temos a grande intercessora neste tempo que nós estamos vivendo, que é Nossa Senhora, que tem sempre um olhar atento a todas as necessidades, e ela vai apresentando a Jesus, e que hoje nesta noite ela apresente a minha e a sua necessidade diante do seu Filho Jesus, mas que além de nós, ela apresente aqueles que podemos trazer nesta noite por meio da nossa oração, da nossa família, da nossa casa, ou daqueles que nós conhecemos que estão necessitados desta graça, que passam por alguma tribulação. Sim, Senhor, nós estamos pedindo a graça nesta noite. Nós estamos pedindo que o Senhor possa também olhar para aqueles que estão enfermos na nossa família. Que o Senhor possa olhar para aqueles que estão desanimados na fé na nossa família. Que o Senhor possa olhar aqueles que estão angustiados na nossa casa. Que o Senhor possa olhar aqueles que estão atribulados na nossa casa. Aqueles que estão tristes por perdas. Vai colocando para o Senhor todas essas coisas. É assim que nós compreendemos que esta palavra é poderosa não só no passado e não só no anúncio que nós ouvimos, mas é poderosa para nós. Sim, nós que estamos na liturgia a ouvir, esta palavra quer ser eficaz agora, esta palavra quer ser operante agora, aqui, nesta noite, como foi na casa da sogra de Pedro, como foi na porta da casa dele, para aquela multidão. A palavra quer ser operante nesta noite para nós, que estamos aqui agora neste templo, porque é a mesma palavra de Jesus, ela deseja também nesta noite fazer na nossa vida, como fez na casa de Simão, como fez para a multidão que estava na porta da casa de Simão, e quer fazer nesta noite para nós que estamos aqui. Esta é a palavra de Deus, viva e eficaz. Então permita que ela opere, permita que ela faça, e nós vamos tomando posse, Jesus. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, e a vida é Jesus. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, e a vida é Jesus. Canta isso com fé. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, e a vida é Jesus. Tudo aquilo que a palavra de Deus realiza, deseja que nós façamos esta descoberta. O caminho que está traçado, o caminho que percorremos, a verdade que nos liberta, que nos ilumina, e a vida nova que nasce, é Jesus. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, e a vida é Jesus. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, e a vida é Jesus. Obrigado, Jesus. É isso que no final de toda a escuta da sua palavra, nós queremos chegar à conclusão. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é a nossa salvação.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.